Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui, eu e o grande Rafael Ban Jacobsen, juntos para trazer para ti uma palavra acerca do abuso emocional. Estamos nesse mês, o mês todo, falando, professor grande, presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, acerca do abuso emocional. E nós sabemos que o abuso emocional tem crescido de forma exorbitante, não só no Brasil, como no mundo. E não só o abuso emocional, como o abuso físico, a violência psicológica, a violência física, o abuso sexual. E esse é um meio de nós chegarmos até as pessoas e levarmos a ela a conscientização do que é o abuso e também empoderarmos as mesmas a sair dessas situações em que elas se sentem muitas vezes acorrentadas, dizem, eu não consigo, eu não posso. E ao mesmo tempo, temos recebido, eu e minha equipe, inúmeras mensagens de pessoas que de alguma maneira se sentem, de alguma forma, abusadoras ou abusadores e estão dizendo para nós, eu quero mudar, o que eu faço? Então hoje temos uma palavra especial com um convidado muitíssimo especial, maravilhoso, uma pessoa de uma intelectualidade que não tem nem como a gente nomear. Seja bem-vindo, querido Rafael. Obrigado, Jane. Prazer estar sempre aqui contigo, participando dessas conversas. E o que eu muito aprecio é que tu sempre me chamas para debater sobre temas assim, tranquilos, né? O abuso, o suicídio, mas... Morte! Estamos aí para isso. É que você é a pessoa que vai saber debater comigo qualquer assunto. E interessante, gente, nada do que a gente vai falar aqui é combinado. Eu simplesmente lanço para ele e para vocês verem a genialidade e a forma extraordinária que esse ser é, né? Eu nem passo para ele algo assim, tipo, anterior, para que ele possa se preparar. Então, tudo é surpresa. Com a Jane é no susto, mas isso eu já tô acostumado. Então, vamos ao nosso L'Chaim. L'Chaim, brinde com as nossas segundas canecas. A vida, o que vocês estão brindando aí? Sejam todos bem-vindos, Alan, Ritele, Tere, Ana Cláudia, Bruna, Raquel, Adriane, Márcia, Giovanni. Sejam bem-vindos e um L'Chaim a todos nós. A vida. Um dos aspectos interessantes que nós percebemos em pessoas que sofrem abuso emocional, e quando a gente vai falar de abuso, o que é o abuso? A palavra abuso, na sua origem, etimologicamente, ela vai falar sobre usar mal, abutis em latim. Então, é aquilo que você vai usar de forma intensiva demais, excessiva, achando que o outro ou alguma coisa é tua quando não é. E uma das coisas, então, que o abuso, vai se caracterizar, manifestar, é através do ciúmes excessivo. Então, não é um ciúmes assim normal, por exemplo. É quando uma pessoa diz que eu preciso ir no mercado, tá bom, meu marido? Aí a pessoa vai no mercado, ela diz, você foi no mercado e onde mais? Tá vindo, né, como se tivesse vindo de outro lugar, de uma grande festa. Enfim, você já imagina. Então é aquela coisa que descaracteriza você, lança sobre você. Não é um ciúme normal, onde eu só tenho ciúmes de você. É um ciúme que vem junto com uma acusação muito forte. E hoje o professor Rafael Ban Jacobsen está aqui para trazer para nós exemplos dentro da literatura do abuso. E daqui a pouco você poderá se identificar como abusado
ou sendo um abusador? Sabe, Jane, tem um detalhe que realmente tu invocaste a etimologia da palavra abuso, que vem, de fato, de uma conjunção de um prefixo, ab, com o verbo usar. Né? É um uso, enfim, excessivo, um uso extrapolado, né? Que ultrapassa os limites do natural. Só que se nós formos parar para fazer digamos assim, uma crítica de terminologia mais a fundo, nós poderíamos inclusive nos perguntar, antes de mais nada, qual seria o limite natural ou o uso aceitável de uma pessoa pela outra. Perfeito. Porque afinal de contas nós estamos falando de pessoas, de relacionamentos interpessoais. Então, como falar de um uso excessivo, se, pelo menos na minha concepção, falar de um uso por si só já é suficientemente absurdo, né? Já é excessivo. Sim, eu usar alguém, uma pessoa. Exato. Então, você usa uma cadeira, você usa uma ferramenta para, enfim, cortar, para abrir alguma coisa, mas usar uma pessoa por si só já é algo que não consiste em algo normal, algo natural, ou algo desejável. E claro, se você, além disso, o faz, né, com requintes de crueldade, de maldade, né, buscando provocar sofrimento nessa outra pessoa, aí, claro, poderia se colocar o que normalmente nós designamos por abuso. Mas eu diria que a própria palavra, mesmo sem o prefixo ab, só o uso por si só já é um abuso. É isso que eu estou querendo dizer. O utis, que seria o utis daí. Utis, exatamente, utis. Não, pessoas usar não são uma usadas. pessoa. Exatamente. E agora o abuso seria usar uma pessoa de forma excessiva. Exatamente, mas não existe isso. Gente. Você usar uma pessoa por menos que seja, isso por si só já é conferir a ela um tratamento que não é humano. Como eu disse, objetos são usados, pessoas não. Então, a etimologia ela é interessante. Claro que as pessoas fazem a língua e a gente entende o que se quer dizer com abuso, mas se você para realmente fazer esse destrinchamento etimológico e olhar pedacinho por pedacinho da palavra, né? Só o uso, a ideia de usar alguém já é por si só suficientemente desconcertante. Pronto. Por isso que eu amo essa parte de você destrinchar a palavra, de você entender o que ela quer dizer. Porque é realmente isso, é aquilo que você conseguiu colocar à mesa. Usar já é algo totalmente condenável, quanto mais usar mal. E aí, será que você está sendo usado e ainda abusado, ou estou usando e abusando de alguém? São coisas para a gente parar e pensar nessa sociedade que a gente vive, porque as pessoas estão tão acostumadas, inclusive tem muitas áreas de pesquisa hoje falando sobre a questão do consumo exacerbado, até o Bauman falando sobre isso, a forma desse vazio que vem da alma, que vem se colocando nessa forma que a gente quer usar e abusar das coisas. Mas quando a gente menos se apercebe, também estamos usando e abusando de pessoas. E uma das formas que isso se manifesta é através dos ciúmes. Perfeitamente. As relações humanas, elas acabam sendo contaminadas por essa postura generalizada de consumo rápido. Perfeito. Tudo é substituível, qualquer ferramenta que se use para uma determinada tarefa dentro de casa pode ser substituída logo ali, poucos meses adiante, né? Seja o que for, uma faca, uma colher, uma geladeira, um carro, tudo se substitui. Então, nesse sentido, é muito fácil querer usar as pessoas como se usam artefatos e, para além disso, usar mal. E é tão incrível quando você coloca isso, porque dentro do abuso tem essa característica também. Se você não fizer o que eu quero, eu logo te substituo. Perfeitamente. E aí muitas pessoas, pela sua questão, tanto talvez socioeconômica ou até de autoestima, autoconfiança,
acaba se colocando debaixo desse jugo opressivo, abusivo, fazendo aquilo que a pessoa pede, ou até mesmo pelo fato da questão afetiva, como nós vamos ver o último aspecto. É o último exemplo que eu quero trazer para vocês hoje. Por isso, fiquem conosco até o final, porque, olha, o finalzinho vai estar assim, ó, top, total hoje. Mas eu quero pedir agora para o grande Rafael Ban-Jacobsen trazer para nós um exemplo. O que te vem à cabeça quando você pensa em ciúme dentro da literatura? Qual que é o personagem assim que mais tem? Uhul, é esse! Essa aí não tem nem dúvida. Essa pergunta que você fizer para qualquer pessoa ligada em letras vai te dar a mesma resposta. Em literatura, ciúmes igual Otelo. Otelo, o Mouro de Veneza, né? Personagem da tragédia de Shakespeare, que era um homem, um general, um comandante de tropas muito poderoso, muito respeitado. Apesar de ser um homem de pele escura, Shakespeare descreve assim, um negro, de ser de origem moura, um muçulmano, portanto, mesmo assim ele consegue, imerso na cultura europeia, galgar respeito, confiança, se tornando um general pelas suas vitórias em batalhas. Só que ele tem uma grande fraqueza, ele tem lá o seu calcanhar de Aquiles, que é justamente os ciúmes. E sabendo disso, um dos seus subordinados, que é o Iago, ardilosamente manipula Otelo para que ele tenha cada vez mais e mais ciúmes da sua esposa, Desdémona. Quando, na verdade, Desdémona nada fazia pelas costas de Otelo, não tinha amante, não tinha nada. Porém, Iago vai fazendo uma série de joguetes, rouba um lenço de Desdémona e coloca, por exemplo, nos pertences de um outro membro, um outro comandado do Otelo. Que malévolo. O Rodrigo, malevolamente, ele vai fazendo uma série de joguinhos, insinuações pro grande Otelo, de modo a fazê-lo pensar que sim, Desdémona o está traindo. E aqueles ciúmes dele vai sendo alimentado pelo demoníaco Iago a ponto de Otelo sucumbir. Ele realmente pira completamente e chega às vias de fato. Ele mata a esposa, ele mata a Desdémona, louco de ciúmes, convicto de que ela o está traindo, quando na verdade nada daquilo estava acontecendo. Então, na literatura, assim, o arquétipo, né, dos ciúmes é a figura de Otelo, sem dúvida nenhuma. E aí, claro, se a gente quiser puxar a brasinha para o nosso assado, aqui no Brasil, nós podemos imediatamente falar do Dom Casmurro, né? O Bento Santiago, o famoso Bentinho, marido da Capitu, mais conhecido como marido da Capitu, né? Que vive essencialmente o mesmo drama, ficar na dúvida se está sendo ou não traído, e pouco a pouco ele vai sendo consumido pelos ciúmes. E de fato, no final do livro do Dom Casmurro, o Bentinho ele está assim tão desestabilizado que a relação dele com o Capitu vai se fragmentando. E o interessante, claro, a gente só tem a ponto de vista narrativo dele. Então não fica muito claro que ele tenha de fato submetido o Capitu a algum tipo de abuso, porque ele não confessa os próprios abusos em momento algum. Mas tudo dá a entender que sim, porque ela chega a falar com ele em divórcio, eles no fim se divorciam, e ele está a um ponto da narrativa tão louco que ele quase envenena o filho, desconfiado de que o filho não é dele. Então, para alguém chegar a esse ponto, certamente o clima no ambiente doméstico já não era bom. Certamente ele vinha há muito tempo maltratando e abusando da sua esposa, embora, pelo ponto de vista narrativo dele, ele jamais o confesse, o diga claramente o tipo de tratamento que ele dispensou a Capitu, consumido ele pelo próprio ciúme. Mas imagine os olhares do Bento para Capitu, os gelos, né? Os gelos. Imagine os olhares para esse filho que de fato provavelmente era dele, mas as desconfianças e tudo isso parece tão distante quando a gente fala de literatura, mas isso acontece. Claro que acontece. No nosso dia a dia. E traz um sofrimento, assim como com Otelo, a sua esposa, Desdémona, a Capitu e o Bento. Traz um sofrimento que só a pessoa que passa sabe expressar e realmente dizer o que é isso. E quando se fala de ciúmes,
O ciúme geralmente vem acompanhado por uma outra característica, porque uma coisa traz a outra. Já dizia em Provérbios, um abismo chama outro abismo, que são as críticas constantes. Perfeitamente. Então a pessoa olha para você, vê que você está fazendo algo e ao invés de te motivar, te elevar, dizer, uau, que legal que você está fazendo isso, vai lá, vai em frente, ela te critica, te coloca para baixo, te joga lá no chão. Que personagem dentro da literatura a gente poderia trazer dessa crítica constante, que sempre acaba apunhalando o outro, e não é nem pelas costas, é pela frente mesmo. Assim, já que a gente estava falando de literatura brasileira, me passou pela cabeça um caso bem interessante, que é o abuso não de um marido em relação à sua esposa, que talvez seja o mais comum, mas ao contrário, de uma esposa que submete o marido a críticas constantes com o intuito, claro, de humilhá-lo para ver até onde ele aguenta. Querido. Basicamente, nós encontramos uma situação tal como essa num romance bem conhecido, que é tido por muitos críticos literários como o romance mais bem acabado do José de Alencar, e que se chama Senhora. Famoso romance Senhora, que muita gente foi obrigada a ler no colégio, leu a contragosto. Vale a pena ler ele de novo, depois de mais maduro, com um olhar mais tranquilo, com uma mente mais aberta, com mais experiência de vida. A história é interessantíssima. Conta a história de Aurélia, uma moça pobre, que namora um outro rapaz também de poucas posses, chamado Fernando, e eles estão pensando em se casar, construir uma vida juntos, quando Fernando deixa a Aurélia pela promessa de casamento com uma mulher de mais posses. Ele fica de olho, na verdade, no dote que ele vai receber por se casar com essa outra e dá um tchau para Aurélia. Ela evidentemente fica muito injuriada com aquilo, só que logo em seguida, depois de ser abandonada pelo Fernando, ela recebe uma herança de um avô, uma herança assim gigantesca que ela sequer desconfiava que existia. Olha só. Ela se torna milionária e aí ela ascende na sociedade rapidamente. E ela então resolve comprar o Fernando de volta. Ai, que tristeza. Literalmente comprar. Ela manda o tio dela negociar o casamento com ele, porque na verdade o casamento dele com a outra pretendente, a que ele pagaria um grande dote, acaba não dando certo, e ele fica com uma mão na frente e outra atrás. Então ela diz, é agora que é a hora da minha vingança. O que ela faz? Ela manda o tio procurá-la e diz, olha, tem uma senhora da alta sociedade muito distinta que gostaria de casar com o senhor, tem um belíssimo dote de não sei quantos contos de réis para lhe dar, o senhor aceita, mas quem é ela? Não interessa, a proposta é essa, o senhor aceita ou não. Então ele aceita se casar com a Aurélia sem saber. Sem saber, conhecendo, mas na verdade sem saber que é ela, né, que está voltando para fazer sua vingança. E eles se casam, de fato, e a Aurélia paga o dote, né, acho que são 200 contos de réis, alguma coisa assim, se eu bem me lembro. E aí, o que acontece? Fernando cai na mão dela a partir dali. E o casamento deles no início é realmente infernal. Ela humilha, critica constantemente o Fernando, para ver até onde ele aguenta, tentando devolver, de certo modo, aquilo que ela sofreu no passado. E olha, lendo o livro, tu não tem, assim, tu fica pensando o que tu farias no lugar do Fernando. Eu não aguentaria metade do que ela faz. Mas o fato é que o Fernando, talvez arrependido, talvez porque de fato no fundo a Márcia Aurélia, ele permanece ao lado dela, acaba suportando tudo aquilo, e ele trabalha com o intuito de quitar, devolver a ela o dote. E no final do livro, spoiler, tapem os ouvidos, ele realmente consegue o dinheiro, junta todo o dinheiro do imenso dote, devolve para ela e diz, bom, agora eu não sou mais teu, agora nós podemos ser de fato marido e mulher. E no fim os dois vivem felizes para sempre. Jura? Apesar de tudo. Olha, que história. Mas ele come na mão dela, literalmente, e é criticado constantemente, humilhado, ela manipula ele. Mas é interessante, olha a história, ele se levanta e se coloca como protagonista, e depois compra, no caso, dote de volta, ele quita o dote recebido, né? Então ele é como se ele fosse novamente dono de si. Exatamente, perfeito. Porque essa é outra característica dos abusadores, eles querem ser dono de você, né? Então ali ele compra de volta a sua independência. Exatamente, é isso. E, inclusive o romance é interessante que ele é dividido em 4 partes, que eu não vou lembrar os nomes exatamente, mas os 2 últimos
é justamente quando eles dois se casam e a Aurélia, ela enfim, paga o dote pelo Fernando, inicia a vida deles como casal. A descrição da maior parte dos abusos que a Aurélia pratica com o Fernando tá nessa terceira parte do romance que se chama posse. Posse, olha aí, tá tudo posse. descrito. E aí quando finalmente ele consegue, trabalhando a duras penas, juntar o dinheiro e pagar o seu próprio preço, é a quitação. A quarta parte do romance se chama quitação. E aí quando ele paga a Aurélia, os dois finalmente vivem felizes. É quando ele literalmente, olha, é um exemplo nítido daquilo que, se você percebe que de alguma forma você está sendo abusado, busque a tua independência. Eu acho que essa é a história que quer... Essa. É lógico. Exato, busque a tua independência, busque se colocar. Se o outro te valorizar como tal, ótimo, há chances de reconstrução desse relacionamento. Se não, imagine se ele continuasse abusando dela depois que ele fizesse a quitação. Não teria chance, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Interessantíssimo. Gente, não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, todos os likes que vocês estão mandando. Gratidão. Continuem aí mandando os coraçõezinhos e tudo que vocês estão acompanhando, que depois eu volto e vou, no último momento, reler tudo para responder as dúvidas, perguntas. Podem escrever, tá bom? Gilberto. Gilberto. Shalom. Porto Alegre presente. Essa é uma situação, a última que foi colocada, que mostra bem uma questão característica do abuso, que é que a pessoa sente como se você fosse posse dele. Você é posse de mim, você é minha posse. Tanto que eu posso decidir o que você pensa, o que você acredita, as tuas crenças espirituais, religiosas. Esse é um ponto em que aparece muito abuso, né? Então, daqui a pouco, você acredita de alguma forma em Deus, eu acredito em outra. Então, eu vou desmoralizar ou descaracterizar a maneira como você pensa para incutir em você a minha forma de pensar. E não de uma maneira dialogada, mas imposta. Ou de tantas outras maneiras, também na forma como se administra finanças, o profissionalismo e assim por diante. Lembra de algum outro personagem que poderia se encaixar em você é a minha posse? Bom, você é meu? Olha, de fato, isso também... a literatura normalmente ela não é feita de histórias muito amenas, né? Então, verdade. Elas nos ajudam bastante nisso. Normalmente, relacionamentos amorosos ou conjugais na literatura tem algum tipo de problema. Muitos deles passam por isso, justamente, né? Pelo sentimento de posse de um cônjuge em relação ao outro. E claro, isso gera muitos problemas. Mas tem uma história que eu diria que ela torna essa questão de ser propriedade do outro, ela metaforiza, na verdade, isso. Eu lembrei de uma fábula que muita gente deve conhecer, uma fábula bem conhecida, como a maioria das fábulas, né? É a famosa história do Barba Azul. Quem era o famoso Barba Azul? O Barba Azul era um sujeito... conta a fábula de Charles Perrault. O Charles Perrault, assim como os irmãos Andersen, como Esopo, foi um desses grandes compiladores das histórias tradicionais, daquilo que nós conhecemos como fábulas. E tem a fábula, a história do Barba Azul, que era um sujeito, um nobre, vivia num castelo e que casava com as mulheres e depois de um tempo elas sumiam. E ele casava de novo, e casava de novo, e casava de novo. E o que é que vai se descobrir no final da história? Que Barba Azul, na verdade... ele tinha um sentimento de posse com relação às suas esposas tão patológico, digamos assim, que ele as matava para que elas jamais pudessem sair de perto e as emparedava. Então o final da fábula do Barba Azul é quando o povo realmente invade lá o castelo e quebra as paredes do castelo, descobre
dezenas de mulheres esqueletos emparedadas. Isso aí é uma metáfora, na Ele era um verdade. serial killer. Ele era um serial killer. Exatamente. Barba Azul é uma história de um serial killer, movido pela posse, justamente. Ele precisava ter aquela criatura Pra si e só pra si, de um jeito assim que não houvesse qualquer alternativa para aquele ser exercer qualquer tipo de liberdade, por mínimo que fosse. Tinha que estar ali literalmente emparedada, né? Então é uma metáfora pesada, é uma fábula pesada. As fábulas, de modo geral, os contos de fadas, aqueles que a gente conta para criança, normalmente são versões muito edulcoradas, pesadas, digamos assim, porque as originais são pesadíssimas, né? Enfim, a história original da Cinderela é escabrosa, né? E todas elas. Mas o Barba Azul é uma história difícil de amenizar, porque, de fato, o cerne dela está nessa ideia de um homem que tem um sentimento de posse tão grande em relação às mulheres que as mata e as empareda para tê-las sempre ali, junto de si, à sua disposição. Isso é algo incrível, como se manifesta na vida real. Ou você é minha, ou eu acabo com a tua vida. Ou você nem conte mais em viver. Essa é uma das ameaças entre muitas que centenas, milhares de mulheres ouvem no dia a dia. Só que é muito importante nós trazermos também a questão dos homens. Hoje, diante do feminismo que se levanta de forma também exacerbada, existem muitos homens sofrendo com abuso. E nós, eu com minha equipe, temos recebido nas últimas semanas, Rafael, inúmeras mensagens de homens dizendo: Jane, como eu saio dessa situação? Nós sabemos que isso está acontecendo. Então não são só mulheres, são homens também. Porque assim como tem homens movidos, né, por suas doenças mentais, de forma patológica ou emocional, infantilizada, condenando as suas mulheres para viverem ali na posse deles, assim também tem mulheres fazendo sofrer muitos homens nos dias de hoje. Isso é engraçado porque provavelmente sim, ainda haja mais mulheres sofrendo relacionamentos abusivos do que homens, mas é claro, está crescendo sim o número de homens que se veem nessa condição. E claro que existe uma, como é que eu vou dizer, uma cultura que propicia o aumento desse tipo de fato. E o silenciamento também desse tipo de fato, porque um homem, imagine um homem sendo humilhado dentro de casa pela própria esposa, como é que ele vai admitir que está sendo pisado por uma mulher? Como é que ele vai chegar para amigo e dizer, tô sofrendo exato. com a minha mulher? Geralmente é o outro amigo que vê que a mulher tá humilhando ele, né? Exatamente. Às vezes ele próprio não enxerga, e quando enxerga não quer admitir, porque como é que ele vai admitir essa situação? Até pelo próprio machismo, não, porque como é que ele, o machão, vai assumir que a mulher literalmente montou nele, tá fazendo dele o que bem entende. Então há um mecanismo de negação interno muitas vezes, né? Do homem não dizer, não, tá maluco, minha mulher é um amor, e na verdade não. Exato. E como isso vai se manifestar? Essa é mais uma característica que eu quero trazer para vocês hoje. Eu tenho trazido essas características para vocês todos os dias, né, lá no feed, com alguns vídeos. Eu já trouxe essa para vocês, mas essa é muito importante. E eu vejo assim que se apresenta de forma muito característica dentro do abuso emocional, que é o humilhar. E o humilhar é desde coisas simples, desde uma comida que você fez e não conseguiu atingir aquilo que você queria, aí a pessoa, sei lá, te compara com outra. Mas você não fez tão bem quanto a minha avó. Daqui uns dias, quem sabe, você consegue chegar lá. E assim vai, sabe? Sempre te comparando com outras pessoas ou dizendo que você não consegue fazer tão bem, principalmente quanto ele ou quanto ela. Aliás, nessa questão do humilhar, você nunca vai ser tão bom quanto a pessoa. Isso é normal.
dentro da literatura, que exemplo que nós poderíamos trazer do humilhar? Bom, normalmente as situações de humilhação dentro de um relacionamento na literatura ou em qualquer outra arte que, enfim, se propõe a fazer narrativa, você pode pensar em teatro, cinema e tal, ela vem, obviamente, casada com uma série de outras coisas que a gente falou. Essa humilhação pode ser feita na forma de críticas constantes, essa humilhação pode ser feita motivada pelos ciúmes, essas coisas vêm todas muito emboladas, né? Tudo junto. Tudo embolado, é o famoso combo, né? É o combo abuso emocional. Exatamente, mas a questão, como a gente já falou bastante de marido e mulher, né? Tem um daqueles livros também que muita gente leu, talvez na juventude, e que a mim me marcou bastante, e que fala de abuso emocional dos pais em relação aos filhos, que também é uma coisa que acontece e que a gente não pode deixar de anotar no nosso caderninho. É o famoso Meu Pé de Laranja Lima. É a história de um menino que passa, assim, come o pão que o diabo amassou, e na mão da própria família, basicamente. E justamente o que ele passa no romance é uma grande sequência de humilhações. Tudo que ele faz não é bom, tudo que ele faz não presta. Ele se propõe a ajudar por exemplo, a cortar lenha. Daí ele vem lá, passa um perrengue danado para cortar lenha, se machuca e tal. E quando traz a lenha cortada, ele tá mal cortado, não sabe fazer nada e tal. Então, e ele vai sendo realmente destruído psicologicamente, enquanto criança em desenvolvimento. Isso é extremamente danoso para ele. Bom, no final ele até tem uma espécie de redenção e tudo mais, mas é um livro daqueles que mostram que essa faceta do abuso psicológico existe, né? Mesmo daqueles que em tese têm a obrigação de cuidar, né, no próprio lar, no próprio seio da família, em relação àqueles que em tese também são os mais frágeis da relação, são os filhos, são as crianças. Isso pode acontecer e acontece. E eu assim, quando eu falo quando alguém fala para mim do Pé de Laranja Lima, normalmente vem acompanhado da seguinte observação: nossa, como eu chorei lendo aquele livro. E de fato, é muito tocante, é muito perturbador ler aquele livro. Porque é uma situação que inverte a ordem natural, né, de tudo que se espera, né? É os pais maltratando os filhos, enfim, é os filhos querendo dar amor e não conseguindo entregar. Então, é um livro muito triste, mas é um livro muito, muito tocante. Eu acho que é importante, é um livro que vale a pena ler. É um livro meio autobiográfico. O autor parece que também teve... José Mauro Mendonça, eu acho. Eu não lembro bem o nome dele, mas é um sujeito que teve uma infância muito difícil. Ele depois, na idade adulta, ele escreveu algumas coisas depois do Pé de Laranja Lima que não foram tão sucesso. Ele, inclusive, vejam como as coisas acontecem. Ele foi para Brasília, se mudou do interior onde ele viveu os episódios que motivaram a escrita do Meu Pé de Laranja Lima. Se mudou para Brasília. Em Brasília ele teve que trabalhar como garoto de programa para se sustentar, passou fome, passou horror. Mais uma vez abuso. Mas você teve que submeter a novos abusos, entende? Enfim, é uma cadeia, né? Então, ele escreveu outros livros depois, conseguiu estabilizar um pouco melhor na vida, mas nunca teve um sucesso tão grande quanto lá o Meu Pé de Laranja Lima. Então, enfim, é isso, né? As pessoas que passam por esse tipo de experiência, especialmente na infância, carregam consigo uma série de traumas que podem comprometer e comprometem seriamente o desenvolvimento. Olha, isso que o professor Rafael colocou aqui é de extrema relevância. Porque quando você, de alguma maneira, é abusado na infância, você vai, de alguma outra forma, se submeter a certos tipos de abuso na vida adulta. Por quê? Porque aquilo é normal. É o normal. Então, muitas pessoas, ao ouvirem, por exemplo, a conscientização desses aspectos do abuso que nós estamos trazendo,
acabam por se conscientizar e dizer, nossa, isso não é normal? A vida não é assim, então? Entende? Porque eu já vivi isso na infância. E a gente, de alguma forma, vai se enquadrar dentro daquilo que a gente já conhece. Por quê? O nosso medo sempre é do desconhecido. O que eu não conheço. Então, se alguém vem te propor muito amor, muito carinho, muito achego, né? Muito afeto, isso não é normal. Então, eu vou procurar alguém que de alguma forma me dê um pouco de afeto, carinho, mas também me coloque para baixo, porque esse é o normal. Eu recebo um pouco, mas daí também apanho um pouco. E isso me coloca dentro do meu lar. Claro. É incrível como isso acontece. Mas aí o que eu trago para vocês é que a gente precisa entender que nós, como amados, como concebidos no coração lá do eterno, você tem o teu valor inestimável. Não deixa ninguém rebaixar você, não deixa ninguém subestimar os teus sonhos, aquilo que você pensa, aquilo que você é, porque essa essência tem um valor inestimável. Por isso, quando chegam para você e você percebe que as coisas não estão bem, não são normais, e aí a pessoa chega para você e diz, você tá louco? Você tá inventando coisa, isso é coisa da tua cabeça. E literalmente você começa a se questionar, será que eu não tô ficando louco mesmo? Isso acontece muito, muito. Dentro de situações de abuso emocional, você começa a identificar, cara, isso aqui não tá certo. Não, tem coisa acontecendo aqui. Aí você vai indagar o companheiro, a pessoa, ela diz assim, você tá inventando, né? Você só pode tá ficando doido da cabeça, deixa eu internar você. O que você pode me dizer disso dentro da literatura, Rafael? Na verdade, eu vou me fazer de louco. Não falando de louco, vou me fazer de louco. E vou dar um exemplo que eu pensei que não é da literatura propriamente. Tá? Se eu não me engano, até é baseado num texto de uma peça de teatro, mas se consagrou como filme. É uma narrativa que está num filme chamado Gaslight. Em português foi traduzido como A Meia Luz. É um filme, aqueles clássicos em preto e branco, ainda com a Ingrid Bergman. Só o fato de ser com a Ingrid Bergman já é um bom motivo para assistir o filme. Mas o que é a história, basicamente? A Ingrid Bergman interpreta uma cantora de ópera que se casa lá com um sujeito. E aí ocorre um assassinato ali de uma pessoa conhecida dela. E ela começa a desconfiar que o marido é o assassino. Certo? Ela começa a desconfiar que o marido não é o que parece. E o marido... desconfiado de que ela está desconfiando, começa justamente com ela esse essa espécie de jogo de tentar convencê-la de que ela está ficando louca. E ele usa diversos expedientes muito sutis. Por exemplo, ele mexe justamente na luz, na iluminação a gás da casa, na calefação, faz variações de temperatura para ela dizer, nossa, mas tá frio. Não, mas tá a mesma coisa que estava antes e tal. E ele começa com coisas assim muito sutis. E ela vai pouco a pouco realmente se convencendo de que tá louca, de que ela tá com a percepção alterada com relação a essas pequenas coisas. E que, claro, estando com a percepção alterada em relação a essas pequenas coisas, ela pode estar também enganada nas suas suspeitas de que o marido dela, na verdade, é um assassino. Um assassino frio e alguém que ela de fato não conhece. Então ele, para se defender, usa justamente esse expediente de ir cada vez mais trabalhando a cabeça dela maldosamente para convencê-la de que ela está perdendo a razão. E é justamente por causa do título do filme, Gaslight, que foi cunhada uma expressão que é muito comum na língua inglesa, que é o gaslighting. O que é gaslighting? É justamente isso. É num relacionamento com alguém, pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, o que você quiser. Você, digamos assim, tramar e agir de modo a convencer aquela pessoa de que ela não está no seu juízo perfeito. E às vezes ela se convence tão bem, mas tão bem que de fato acaba perdendo a razão. Acaba enlouquecendo. Fica aí a dica de filme também. Esse eu não vou contar o final. É muito triste isso, porque a gente está falando aqui de fatos que acontecem no cinema,
com alguns personagens, mas a gente sabe que no fundo, todos eles, quem sabe, foram inspirados em fatos reais, experiências realmente vividas, e isso acontece todos os dias em inúmeros lares, centenas de lares, e são lágrimas e lágrimas rolando todos os dias, vidas preciosas sendo perdidas. E outro fato muito interessante, outra característica marcante dentro do abuso emocional são os jogos mentais. E essa noite eu estava pensando sobre essa questão dos jogos mentais e acabei indo lá para o Tanar e lendo em Juízes a história de Dalila e Sansão. E vê se não aparece na história de Dalila e Sansão os jogos mentais de forma realmente assim inescrupulosa. Dalila, ela é uma mulher de um outro povo, sendo Magói, né? E Sansão se apaixona por ela e ela começa a fazer um jogo mental com ele, porque ela é subornada. Ele era, para quem não conhece a história, aliás, o que eu vou contar da história com esse homem aqui do meu lado, né? Eu vou deixar para ele contar a história para vocês. E, na verdade, ela ganha na 4ª rodada dos jogos mentais, né? Mas eu vou deixar pro Rafael contar. Eu já contei muita história. Vamos contando juntos. Mas o fato é, Sansão era, enfim, ele pertencia ao povo hebreu. E ele era um homem extraordinariamente forte, era um guerreiro praticamente imbatível. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? Eu não lembro isso, nem que seja do desenho da Disney. Ele tinha... a grande fonte da força dele eram os cabelos. Ele era nazireu, gente. Exatamente, as suas longas madeixas eram o que lhe conferia todo esse vigor, esse poder. E aí justamente a Dalila, ela é basicamente contratada como uma espiã, digamos assim. Ela tem a missão de seduzir Sansão e dar conta de neutralizá-lo, digamos assim, deixar com que aquele grande guerreiro deixasse de ser uma ameaça para os outros povos insatisfeitos, digamos assim, com o povo de Israel e com a sua, enfim, os seus procedimentos ali nos territórios compartilhados. Porque ele era o herói de Israel. Eles nessa época destruíam as colheitas de Israel. Ele era aquele que defendia Israel nesse momento, contra os inimigos. Ele era o único ponto forte. Se eles conseguissem anular esse ponto forte, pronto, Israel estava na mão deles. E aí, dessa forma, eles encontraram Dalila, uma mulher bonita, linda, sedutora, e que Sansão caiu aos pés dela. Aí ela chega para ele, ele ia lá, passava as noites com ela, ele com aquele cabelão maravilhoso, mas ela nem desconfiava, né, daquele cabelão lindo que ele tinha. Ela chegava para ele: ai, Sansão, você vem aqui toda noite, passa comigo, mas se você me amasse de verdade, você me falaria da onde vem toda essa força. Aí ele dá assim só uma suposição para ela, mas não é verdade. Se amarrarem os meus braços eu não lembro a primeira prova que ele colocou, mas é alguma coisa assim em feixes de algum tipo de erva, de cipó, assim. Isso mesmo. Se me amarrarem em cipó fresco, não vão conseguir me segurar. Não dá outra, né? Ela espalha para os inimigos que ele, se for amarrado em cipó, vai ser contido. Não dá outra, né? Ele faz amor lá com ela, dorme, ela amarra ele em cipós. Gente, dá uma olhada nisso. Amarra ele em cipós e chama os inimigos. Sansão acorda, porque os inimigos estão aqui. Ele tá lá amarrado em cipós. Por favor, vai inocentes. Vai ser inocente assim lá, não sei aonde, né? Aí ele vai lá, arrebenta tudo. Arrebenta tudo, né?
Aí assim vai, é uma prova após outra. E sempre Dalila pressionando ele. Sansão, você mentiu pra mim, Sansão. Se você me amasse de verdade, não é por nada, você me falaria o teu segredo, né? Aí ela, sei lá, o que ela faz, né, gente? Qual é o striptease, qual que é a da vez? Alguma coisa muito boa. Alguma coisa ela faz, porque ele dá uma chance pra ela e conta mais alguma coisa. Só que ele sempre vai falando mentiras. Eu não sei como é que ele pode ser tão inocente que na quarta vez ele fala, de fato. Porque todas as vezes ele fala e ela faz. Gente, qual é as coisas que você tem dito? Qual é o segredo que você tem entregado e a pessoa simplesmente te entrega pro teu inimigo? Sabe? Acorda, você não precisa ser Sansão que vai lá morrer na mão do inimigo, ser cegado, porque no final ele diz, ai, tá bom, Dalila, vou te falar, porque eu não aguento mais. Diz o texto no Taná, lá em Juízes, que no final era tanto a pressão psicológica dela que ele estava a ponto de morrer, Rafael. Tanto era a angústia da sua alma pela opressão, pelo abuso emocional que a Dalila fazia. Ele não aguentava, ele preferia contar que a força dele estava no cabelo do que continuar vivo. Aí ele falou, tá bom, Dalila, minha força tá no cabelo, tá? Não deu outra, né? Como é que ele acorda? Sem cabelo, meu filho. E aí os inimigos podem fazer dele o que bem entendem e arrancam os olhos dele. Arrancam os olhos. Quando você se entrega, quando você entrega a tua essência, quando você entrega a tua alma, a pessoa vai cegar você. E ela vai escravizar você. É isso que nós precisamos aprender. A essência, aquilo que Deus coloca dentro de nós, a força que Deus te dá, o sonho que Deus te dá, é só teu. Você não tem que entregar para ninguém, você não tem que deixar ninguém escravizar você, porque o que é teu é teu. Agora, se você entregar de mão beijada pro teu inimigo, aí não é mais questão de Deus. É verdade. Né, Rafael? E a gente vê isso pela história, meus amores. Nosso tempo tá finalizando. Eu vou deixar o meu grande amigo, querido Rafael Banha Jacobsen, terminar essa fala enquanto eu vou dando uma olhada nos diálogos de vocês. Eu vou dar mais uma dica só, na verdade, que a dica de leitura, já que eu comecei com Shakespeare falando do Otelo, vamos terminar com Shakespeare de novo, né? Perfeito. Já que nós estamos falando em jogos mentais, tem uma peça do Shakespeare que é a minha favorita, desde menininho, chamada Macbeth. Macbeth conta a história de um general escocês chamado Macbeth, olha só que criativo, que é casado com uma mulher extremamente manipuladora chamada Lady Macbeth, obviamente, porque é a esposa do grande general Macbeth. Só que Lady Macbeth, essa mulher manipuladora, ela é, assim como o marido, extremamente ambiciosa, só que existe essa grande diferença, ele é só ambicioso, ela é ambiciosa e manipuladora. Então ela resolve usá-lo para que os dois ganhem cada vez mais poder. O sonho dela, na verdade, é ser rainha da Escócia. E ela então começa a manipular o marido para que ele vá cometendo atos cada vez mais cruéis. Ela o manipula como se você me amasse, aquela história clássica. Se você ela não diz exatamente com essas palavras, mas a mensagem é essa. Você vai fazer isso. Se você me amasse, o rei da Escócia, em certa oportunidade, se hospeda no castelo deles. E ela diz para ele, olha, se você me amasse, você iria lá enquanto ele está dormindo e o mataria para que nós pudéssemos ter chance de chegar ao trono. E de fato, é isso que ele faz, ele vai lá e mata o rei. Ele chega a se tornar rei, só que é claro, essa é uma coroa amaldiçoada, depois disso só acontece a ladeira abaixo. Mas ele é o tempo todo da peça manipulado por sua esposa, Lady Macbeth. E ele é um joguete nas mãos dela, de fato. Ela pratica jogos mentais nessa base do se tu me amasse, o tempo todo. E claro, isso leva, assim como levou Sansão à ruína, leva o general Macbeth também à ruína. Olha, Rafael, são tantas perguntas e postagens aqui, mas principalmente falando assim, teve uma pessoa que disse ali,
incrível, parece que ninguém na sua infância não viveu abuso emocional. É uma questão. Gente, eu não sei dizer porque eu vivi. Não posso dizer. Não só abuso emocional, como outras coisas. Então, eu não posso dizer que não. Precisamos encontrar as pessoas que possam dizer assim, não, eu não vivi. Mas não o fato é que essa frase que foi colocada aí pelo pessoal que está nos assistindo, ela de fato para pensar, é um pouco chocante assim em princípio, mas ela no mínimo quer nos dizer que o abuso emocional na infância, ele certamente é bem mais comum do que a gente imagina. Muito. Por isso, sabe, é uma maneira distinta que eu gosto de tratar as crianças, mas olhar para elas não como nossos filhos que nós podemos usar e abusar, fazer deles o que quisermos, mas entendermos que eles são almas distintas, que o Eterno destina a nós para cuidarmos, para encaminharmos, para elevarmos da forma mais preciosa, magnífica possível, e respeitando eles na sua forma de pensar, na sua forma de colocar as suas opiniões, de manifestar os seus desejos. Essa é uma maneira, por exemplo, de pais e filhos, né? Tem muitas pessoas pedindo novamente o nome do filme, querido Rafael. O filme com a Ingrid Bergman, em português, A Meia Luz. A Meia Luz, gente. Em inglês, o original é Gaslight, que se traduziria literalmente como luz a gás. E faz uma referência justamente àquele expediente que o marido da cantora operística usa de mexer na regulagem do gás da casa para aos poucos ir convencendo ela de que ela está enlouquecendo, né? Ela vai lá, bota num certo nível, ele vai lá e baixa um pouco e ela começa a ficar, meu Deus, mas eu tinha botado esse botão aqui, tava mais quentinho, então ele vai manipulando a luz a gás e o aquecimento da casa para Gaslight, a meia luz. Ok, pessoal. Gente, é tanto comentário no Face, eu nem consegui ver. Gratidão por todos vocês. Depois eu escrevo no Face, posso responder. E no Insta, gratidão, gratidão. Muito obrigada pelo acompanhamento de vocês aí nesses nossos minutos. Fica aí a elucidação dessas características. Daqui a pouco, se você percebe que você está passando por isso, ou quem sabe fazendo alguém passar por isso, que o Eterno nos ilumine, que nós possamos ser verdadeiramente luz por onde nós passarmos, por onde nós estivermos, que nós possamos iluminar e não escurecer as almas que estão ao nosso redor. Iluminar e não a meia luz. E não a meia luz, muito bem. Não esconder nada, né? Ai, gratidão. Tem muita gente aí mandando muito bom, excelente. O pessoal aí contribui bastante e manda aí uma boa resposta pra gente. Que bom. Gratidão. E a última mensagem que temos para vocês é que a vida que nos foi dada, ela não é por um acaso, ela não está aí no teu corpo, né? Por nada. É porque nós estamos aqui para deixar uma marca, ser alguém que influencia outros, que cumpre o seu propósito, que realmente deixa uma marca nesse universo, tá bom? Então valorize quem você é, os teus sonhos, o que pulsa aqui dentro de você para deixar essa luz no mundo, tá bom? Muita gente dizendo gratidão, adorei a live, sempre é verdade, verdade. Última palavra para o nosso grande Rafael Ban Jacobsen. Últimas palavras? Não. O fato é que foi muito bom conversar com vocês, trazer aqui, como eu digo, o pouco que eu posso trazer, porque eu não tenho grandes especialidades em muita coisa, mas se tem uma coisa que eu fiz direito na minha vida, foi ler. Eu sou um bom leitor, isso eu não tenho modéstia de admitir. Então, se é para vir aqui compartilhar um pouco das coisas que eu li e que me tocaram de algum modo com as pessoas, isso
sempre me gratifica muito. Então, obrigado para ti, Jane, obrigado para todo mundo que nos assistiu. Gratidão, meu anjo, gratidão, gratidão. Eu quero o nome de todos os meus followers, como você diz. Followers, claro, tem que ser chique. Agradecer a ti por tão rica oportunidade. Gratidão, gratidão. Baruch Hashem. Beijo na alma de todos. Shalom, shalom.